Vamos começar com a palavra de oração? Feche seus olhos por um instante e oremos. Pai, graças te damos por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos permitiu estarmos juntos para desfrutar da tua palavra, aprender mais a respeito daquilo que o Senhor fala sobre família, sobre casamento, e que o Senhor nos ajude nesse tempo, nos dando atenção, nos ajudando a ter humildade para tudo aquilo que nós muitas vezes temos como um conceito definido nas nossas vidas, quando confrontado à luz da tua palavra, que a tua palavra prevaleça. Porque nós sabemos que é o Senhor quem tem palavra de vida eterna. Então nos ajuda nesse tempo, para que tudo isso seja edificante e que tudo isso traga glórias e louvor a ti. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém, queridos? Então você deve estar vendo aí, na tela, aí nós temos os encontros do ano. A ideia de um encontro de casais, como o nome já diz, né? É a ideia de você passear por temas que fazem sentido, né? O tema de casais. Então, no primeiro encontro, que foi lá no mês de março, nós falamos sobre a base. A ideia dos princípios bíblicos sobre família. Por quê? Porque família, hoje em dia, tem um conceito bastante elástico, né? Mas biblicamente não. A Bíblia trata com muita clareza a respeito do que é família. E nós falamos a respeito disso. Então, hoje, o nosso intuito aqui é falar a respeito, depois de ter estabelecido a base do que é família, a respeito do papel do marido e da masculinidade bíblica. Depois, no nosso próximo encontro, setembro, nós vamos falar do papel da esposa e a feminilidade bíblica. E, por fim, a ideia de criando filhos para a glória de Deus. Então, hoje, o papel aqui é de falar do marido e da masculinidade bíblica. Então, o que é importante que nós saibamos aqui? Não é porque é pro marido que nós não possamos aprender, e no caso das mulheres, aprender princípios que podem ser colocados em prática. Mas o ponto principal aqui é justamente trazer a ideia do papel do marido e a masculinidade bíblica. Então, a ideia aqui, queridos, é que nós possamos aprender sobre esses princípios que a palavra de Deus traz, mas nós não vamos conseguir ser exaustivos a respeito disso. Por quê? Porque existe muito material que nós poderíamos abordar, poderíamos passar aqui um ano falando só do papel do marido e a masculinidade bíblica. Então, o intuito aqui é que nós possamos caminhar juntos por mandamentos e princípios bíblicos, logicamente, das características que são esperadas para o homem, aquelas que são ordenadas por Deus para o homem. Então, eu quero que você perceba o seguinte: quando nós falamos aqui a respeito disso, o papel do homem ou o papel do marido, a ideia é que nós queremos falar do que a Bíblia fala. E nós sabemos que temas espirituais, porque a Bíblia, ela é, apesar de ser um livro que cognitivamente qualquer um consegue entender, as verdades ali, elas só vão realmente alcançar o coração quando algo mais poderoso fizer sentido, que é a ideia do lado espiritual. Então, por isso que, embora o que nós vamos falar aqui não seja incompreensível para alguém que não crê em Jesus, ele não vai fazer sentido, porque muitas vezes você vai ser deparado aqui e você vai dizer assim, ah, isso é uma besteira. Isso daí eu acho que culturalmente já mudou. Nós falamos que a Bíblia tem isso daí é escritos de 2000 anos atrás. Então, o apóstolo Paulo já previa isso. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele disse assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando Paulo fala isso, lá em 1 Coríntios 2, nos versos 14 a 16, ele não está dizendo que você não vai conseguir entender cognitivamente. A mensagem é clara, mas você não vai fazer sentido. Você vai dizer assim, isso é besteira. Então, por isso, isso é importante que seja dito. Também eu quero deixar claro que, talvez você veio aqui pensando, hoje eu vou sair de lá com umas 7 regras do casamento de sucesso. As mulheres vieram vibrando, né? Meu marido hoje vai ver o que é bom para tosse. Não é isso que vai acontecer aqui hoje.
A ideia aqui é enfatizar mandamentos e princípios bíblicos que certamente vão ser bênção para aqueles que colocarem em prática. Mas nós precisamos lembrar, novamente, que sem a habitação do Espírito de Deus em nós, homens, isso é impossível. Porque todos esses mandamentos e princípios, eles são impossíveis de nós conseguirmos fazer na nossa própria força. Então, a força de vontade apenas, ela não vai ser suficiente. Então, é por isso que a gente sabe que a capacitação que a Bíblia fala do Espírito de Deus que habita no crente, ela é necessária. Então, o maior problema que nós diríamos e que nós falamos no nosso outro encontro diz respeito ao problema do coração, a dureza do coração. Então, as brigas nos relacionamentos, não só no casamento, sempre tem a raiz o problema do coração. Pessoas que não se submetem umas às outras porque o seu coração está endurecido. E somente com a habitação do Espírito Santo pode haver diferença. Então, deixa eu seguir aqui, para nós darmos sequência aqui. A ideia do que nós precisamos definir primeiro é uma definição sobre masculinidade bíblica. Nós vivemos num mundo em que esse termo masculinidade é muito mal interpretado, não é verdade? Você deve pensar nesse termo, na sua cabeça já vem alguns sinônimos, algumas situações que masculinidade é igual a machismo ou autoritarismo. Não é isso que muitas vezes vem à mente? Porque esse conceito equivocado sobre masculinidade não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nunca falou a respeito disso e nós vamos ver a respeito disso no estudo. E o que é importante aqui entender, talvez em primeiro lugar para entender o que é a masculinidade bíblica, é ter convicção do que não é a masculinidade bíblica. Tá fazendo um chiado aí, vocês também têm escutado? Pastor, eu vou precisar de ti, senão eu não consigo resolver problemas técnicos. E o Júnior não está aí para fazer piada, mexer aqui no fio talvez seja isso. Pois se precisar eu troco aqui, pego o outro microfone. Então, pelo menos para mim sempre fez muito sentido, quando a gente vai definir alguma coisa, não só definir o que essa coisa em si quer dizer, mas saber o que não quer dizer. Então, masculinidade bíblica não quer dizer, em primeiro lugar, ela não é machismo. Ela não é machismo. O machismo, como é popularmente conhecido, ele tem muitos desdobramentos, mas ele tem no seu coração a desigualdade de valor entre homem e mulher. Na ideia do machismo, o homem sempre tem mais valor que a mulher e por isso ele submete a mulher a coisas de segundo nível. A masculinidade bíblica não é assim. Esse tipo de comportamento machista deturpa a masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica, ela não encontra diferença de valor entre homem e mulher. A Bíblia não ensina isso. O valor entre as pessoas é o mesmo. De acordo com o que Deus fala, ambos são feitos à imagem e semelhança de Deus e por isso existe dignidade intrínseca no ser humano. Mas é verdade que a Bíblia fala que existe diferença de função. O homem e a mulher foram criados por Deus com funções diferentes. Então, a masculinidade bíblica não usa de sua autoridade que foi outorgada para silenciar os desejos, as opiniões de sua esposa, mas sabiamente escuta. E normalmente, se você for um homem parecido comigo, a mulher vai lhe influenciar a tomar as decisões. Mesmo que seja você a palavra final, a sua mulher lhe impulsiona com muita força. Então, talvez ali, você olha uma imagem dessa, você pensa assim, olha, às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade de fazer uma coisa assim, principalmente quando a gente está indo para algum lugar, que daí tem um caminho que eu vou tomar e minha mulher quer que eu vá por outro. Mas esse é o ponto. O machismo é algo que deturpa a masculinidade bíblica. Também a masculinidade bíblica não é o autoritarismo. A ideia aqui do autoritarismo é de uma autoridade que usa de sua força ou seu poder para manipular
obrigar ou violentar a sua esposa. E isso acontece no âmbito físico ou emocional. Por quê? Porque pessoas que pensam assim, elas não pressupõem valores iguais, mas elas pressupõem valores maiores. A ideia do autoritarismo, que nós vemos no conceito político também, é isso. Eu mando e você obedece. Não importa como for. E muitas vezes, quando nós falamos a ideia de masculinidade, é isso que as pessoas pensam. Nós vamos ver aqui, não é o tema das mulheres, mas a ideia da submissão bíblica da mulher, né? Você pensar em submissão num mundo que está cada vez mais feminista, e eu não quero dizer aqui feminino, e sim feminista. E o feminismo muitas vezes deturpa aquilo que deveria ser feminino, mas isso é assunto para outro encontro. E a ideia aqui é que na masculinidade bíblica, o homem, o marido, ele não pressupõe superioridade, mas pelo contrário, ele mobiliza pontos fortes da sua esposa. E eu, com sinceridade, eu espero que você não tenha se familiarizado com essas definições. Eu espero que isso aqui não tenha sido parecido com um espelho. Depois de termos definido o que masculinidade bíblica não é, nos cabe aqui fazer uma definição, embora talvez não extensiva ou totalmente completa, mas daquilo que a Bíblia fala. A masculinidade no padrão bíblico diz o seguinte: no coração da masculinidade bíblica há um senso de responsabilidade benevolente para as mulheres, ou seja, para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos. Aqui, quando nós falamos na masculinidade, nós estamos colocando num grupo mais aberto de relacionamento entre homem e mulher. A masculinidade bíblica leva em conta isso. Mas, especialmente, isso vai acontecer no casamento. Então, essa é a definição que eu quero que você grave a respeito do que a Bíblia ensina sobre isso. Olha que diferença daquelas fotos que nós olhamos antes para essa. Há um senso de responsabilidade benevolente de liderar, sustentar e proteger as mulheres de maneira apropriada. Não é mandando de qualquer jeito, não é dizendo eu sou a autoridade instituída, mas sim de uma maneira benevolente. O que nos leva aqui a entender o seguinte: quando nós falamos a respeito de masculinidade aqui, na masculinidade bíblica, existe uma coisa que é quase um sinônimo da masculinidade. Quando se fala em masculinidade, isso aqui, esse termo aqui, vem junto. A masculinidade bíblica sempre carrega a liderança como uma marca. A liderança é uma espécie de o outro lado da mesma moeda. De um lado da moeda é a masculinidade e de outro é a liderança. Isso não pode ser desfeito, você não encontra um sem o outro na Bíblia. E isso é importante que nós saibamos. E por que é importante definir esse conceito de liderança? Porque, mais uma vez, a liderança é algo que é deturpada, não é verdade? Então, quando a gente pensa em liderança, talvez venha à nossa memória alguém fazendo uma mudança e dizendo, ó, esse cara vai liderar para fazer a mudança. Ou então a ideia de, numa orquestra, você tem lá o maestro que é o líder da... Não é nesse sentido. A ideia aqui é de um líder que tem um objetivo claro a respeito da vida. Então, o tema aqui de liderança precisa ter base bíblica. E qual é? Oi, oi. É, mas essa aqui também tá quase. Se tiver pilha nova aí, pastor, me socorra, que essa aqui tá com um negocinho. Deixa eu trocar aqui.
Aí sim, obrigado, pastor. Então, é importante definirmos, lembram no começo do nosso encontro aqui que eu falei que o nosso pensamento, ele não vai vir daquilo que eu acho melhor, ele não vai vir daquilo que o meu pai me ensinou, por mais sincero e bonito que seja, mas ele tem que vir da Bíblia. Então, o conceito de liderança, ele é um conceito que está enraizado na Bíblia. A carta aos Efésios, no capítulo 5 e 6, é o que nós vamos passear bastante nelas. Provavelmente serão o tema dos nossos estudos aqui. Por quê? Efésios, a carta de Paulo à igreja em Éfeso, ele tem nesse capítulo 5 e 6 uma série de definições sobre relacionamentos. Então ele vai falar do relacionamento de Cristo com a igreja, ele vai falar do relacionamento da mulher com o esposo, ele vai falar do relacionamento entre chefe e empregado, ele vai falar do relacionamento de pais com filhos. E ali fica muito bem estabelecido esses critérios de funções, não de valor. Quem tem mais valor? Ambos têm valor, tanto homem quanto mulher. Mas em Efésios 5, 23, ele diz assim: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então a liderança e a masculinidade, eles são quase sinônimos dentro do que se espera no casamento bíblico. São quase a mesma palavra. E o conceito básico de liderança aqui, que nós poderíamos destacar, é a capacidade de influenciar, de motivar ou de guiar um grupo ou uma pessoa, aqui no caso, ou pessoas, com um objetivo comum. Essa é a ideia do líder. O líder, ele sempre está disposto a conduzir para o alvo, para um objetivo. E quando nós falamos aqui na liderança bíblica, esse papel foi dado por Deus ao homem. Ao homem. Não é algo cultural, como nós vemos os debates hoje em dia, o pessoal falando, mas isso era assim no tempo bíblico. Mas esse ensino bíblico, ele não tem uma validade de tempo porque ele não é cultural, ele é criacional. Na base da criação, Deus fez isso. Deus estipulou como seriam as funções do homem e da mulher. Isso não diminui em nada o valor da mulher, conforme eu disse, mas trata de que na liderança existe uma hierarquia destacada. Existe uma hierarquia de autoridade constituída. E este é um aspecto que está intrínseco à liderança masculina no casamento. Essa liderança foi colocada por Deus. Então você vê que a analogia de Cristo fica claro. Para conhecer aqui, nós precisamos entender o que Cristo fez pela igreja. Lembra o que eu falei? Que se não conhecessem a respeito das coisas espirituais são impossíveis? Porque a base que Deus usa aqui é de Cristo com a igreja. E esse relacionamento de Cristo com a igreja é a base para o relacionamento do marido com a esposa. Se você não sabe o que Cristo fez pela igreja e como ele lidera, você não vai conseguir entender a respeito do homem. Então, isso é importante. Então, você vê que essa analogia aqui, onde o homem vai ser comparado a Cristo tendo autoridade, mas também tem a responsabilidade de liderar. E na comparação com a liderança de Cristo, o que vai ser destacado? Se você conhecer um pouquinho da carta aos Efésios, você vai ver isso. Na liderança bíblica, ou na liderança que copia Jesus, ela envolve, em primeiro lugar, um serviço humilde. O que é humildade na Bíblia? Não é pobreza, né? A gente tem um conceito meio esquisito hoje, né? A gente vê uma pessoa pobre, a gente fala, ele é humilde. Isso não é bíblico. Existem pobres soberbos e ricos humildes. E o contrário também é verdade. Humildade na Bíblia é você não colocar você mesmo acima das outras pessoas. Mesmo em momentos que você saiba que você é superior. Afinal de contas, a base aqui é Cristo. Então, esse é o primeiro ponto de uma liderança. É uma liderança de considerar o outro superior a si. Então, marido, você considera a sua esposa superior a você? Nós vamos ver a respeito disso. A liderança bíblica, ela envolve escutar a esposa, reconhecer seus erros contra ela, pedir perdão constantemente, e especialmente, e aqui é o ponto-alvo,
colocar as necessidades da sua esposa e de sua família acima de você. É alto padrão, né? É alto padrão. A liderança que é descrita na Bíblia para o homem, ela abrange todas as áreas da vida, tanto físicas quanto espirituais. Deixa eu falar o seguinte, quando eu falar espiritual aqui, eu vou colocar dentro desse campo espiritual a ideia de um aspecto emocional também. Poderia falar físicas, espirituais e emocionais, psicológicas. Vai estar dentro daquilo que é imaterial, certo? E a parte física vai ser a ideia de uma parte física material. Então, a ideia aqui é que não é uma possibilidade. Olha, marido, se der, você tem uma liderança dessa forma. Não é. É um mandamento. Não se trata de uma possibilidade, mas sim de um mandamento criacional. Deus criou o homem e mulher, e ele deu funções para o homem e para a mulher. E essa liderança, ela não vai se restringir apenas à sua esposa, mas o líder, o homem, ele também deve liderar a sua família, filhos. Porém, como nós vamos trabalhar mais para frente, conforme a gente viu, esposas e filhos, aqui nós vamos nos ater à ideia de maridos e mulheres, certo? Então, tendo definido aqui a ideia da liderança, nós vamos continuar com o papel da masculinidade. Então, definimos o que não é masculinidade. Definimos que a masculinidade e a liderança, elas andam juntas. E agora nós vamos falar aqui da masculinidade e do seu papel esperado para o homem. E são 3 pontos aqui que nós vamos trabalhar juntos aqui. Em primeiro lugar, a masculinidade tem o papel de uma liderança amorosa. Em segundo lugar, a masculinidade tem no seu papel uma liderança provedora, de provisão, de alimento. E em terceiro lugar, a masculinidade, ela tem um papel de uma liderança protetora, de proteção. Estão preparados aí? Se segurem na cadeira. Que não vai ser muito fácil escutar tudo isso. Por isso eu falei bem no começo. Hoje é para os homens, mulheres, sua hora vai chegar. Então não fiquem tão contentes assim, viu, cutucando um esposo. Não faça isso. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito da liderança amorosa. E como eu falei, o ponto que nós vamos usar é os textos de Efésios. E aqui, Efésios capítulo 5, verso 25, que diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Percebe o padrão? Por isso que sempre é importante entender aquilo que Cristo fez. E o aspecto que se destaca nesse primeiro ponto, de como o homem deve liderar a sua esposa, é firmada no amor. A base dessa liderança é o amor. Amar a esposa é a maior responsabilidade do marido no casamento. E o desafio que nós temos aqui talvez seja entender e definir o que seria esse amor, né? Tendo em vista que o amor hoje em dia é um sentimento físico que vem e vai, é um sentimento meramente emocional, né? Então, como nós definiríamos o amor bíblico? Como Jesus fez. Essa liderança tem que estar moldada ou comparada com o amor de Jesus. O amor que os maridos devem ter, ele é firmado no amor que Jesus teve. E entender o sentido aqui do amor, talvez você nunca tenha escutado isso, que tem sentidos do amor. É importante. Por quê? Porque se você não entender qual é o sentido do amor de Jesus, você não vai conseguir exercer a liderança amorosa que lhe é ordenada. E 3 palavrinhas são utilizadas para falar da palavrinha amor no Novo Testamento. É verdade que a primeira que eu vou falar, ela não tem no Novo Testamento, mas ela estava no contexto da época. Vocês devem lembrar que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego. Essa piadinha não ia pegar mesmo, né? E no grego, a palavra mais utilizada naquele contexto para amor era a palavrinha eros. E a palavrinha eros é o que hoje em dia é utilizado na
psiquiatria ou na psicologia para o impulso sexual, para a ideia da libido, para a ideia daquele despertar fogoso. Então pode-se dizer que eros é o equivalente ao amor sexual físico. Então será que é isso que Paulo fala aqui, maridos? Que cada um de vocês eros a sua esposa, como também Cristo eros a igreja? É esse tipo de amor? Não é. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse amor ele é indispensável no relacionamento. Deus nos fez para termos relação com a nossa esposa, dentro do casamento, com prazer e desfrutando disso. Então, aquela vertente religiosa que diz que o sexo é sujo, isso não é bíblico. Ele é bom e ele é indispensável, ele foi dado por Deus para o casamento. Só que esse tipo de amor que é bom e é indispensável, ele não é capaz de sustentar uma relação de maneira duradoura. Esse é o equívoco que muitas vezes se faz por causa de uma pessoa chamada Freud, não sei se você já escutou falar dele, que ele descrevia o amor em termos de que o cristianismo, a moralidade, ela fazia com que as pessoas elas não desfrutassem do seu potencial máximo. E aí você enxerga tanta influência nisso, nesse equívoco que o relacionamento tem que estar firmado no eros, apenas no eros, no amor físico sexual. Então você vê como isso é equivocado, porque o que acontece? Quando existem momentos de frieza nisso, o casal se separa. Acaba a atração física. Então, quando você tem essa ideia, quando o homem tem essa ideia de que o relacionamento no casamento é apenas firmado no sexo, na sexualidade e na atração física, que é boa e é bem-vinda, mas ela não é a base sustentável, quando isso acontece, sabe o que acontece? Quando sua esposa começa a ter ruga, você troca por duas que não tem. Piadinha sem graça, mas é verdade. É isso que acontece. Por quê? Por conta disso. Não é esse amor que Paulo aqui está falando que nós devemos ter como base, certo? A segunda palavrinha, e essa é bastante usada para amor na Bíblia, é a palavrinha filéu. E essa palavrinha é usada muitas vezes no Novo Testamento e é a palavra que originou a palavra filantropia. A ideia de que está relacionada com um relacionamento de companheirismo, de amizade, de comprometimento. Poderia ser, não poderia? Poderia. Maridos, que cada um de vocês filéu a sua esposa, como também Cristo filéu a igreja. Poderia. Paulo poderia ter usado essa palavra para o companheirismo no casamento, que também é necessário e que também é indispensável. Mas não foi essa palavra que o apóstolo Paulo utilizou. A palavra que o apóstolo Paulo utilizou aqui é a palavra ágape. E essa palavra, utilizada para amor também, ela é diferente do que possa se pensar que o amor primeiramente ou primariamente é incondicional. Você ama não importa o que for, de qualquer jeito, porque ele tem que ser incondicional. Não é essa a ideia. A ideia de siga o seu coração, né? Porque no fim das contas o que vale é o que você está sentindo. Então vá fundo, erre, faça. O que importa é você seguir o seu coração. Mas o amor, aqui essa palavrinha ágape, relacionada com o amor de Cristo pela igreja, ele não procede de um sentimento meramente, mas de vontade e determinação. Ao invés do sentimento e emoção, como eros e filho, Paulo fala aqui que o amor que Cristo tem pela igreja é um amor baseado numa escolha e na determinação para que isso acontecesse. Então Jesus se entregou voluntariamente. Ele decidiu se dar pela igreja. Ele morreu num sacrifício imerecido pela igreja. A igreja não tinha nada de méritos. E isso é importante a gente entender, porque de acordo com o apóstolo Paulo, esse amor ele está relacionado como uma atitude mais do que um sentimento. O amor aqui que Paulo destaca, ele é muito mais um verbo do que um adjetivo.
O verbo é uma ação. Então, esse amor carrega um conceito profundo, que pode ser aqui destacado, a respeito do que Cristo fez pela igreja, de duas formas de uma liderança amorosa. A primeira delas diz respeito à liderança amorosa é sacrificial. Você já parou para pensar nessa palavra? Sacrificial? Fazer um sacrifício por algo? Se esforçar por algo? É assim que foi o amor de Cristo pela igreja. Um amor sacrificial. Um amor sacrificial proposital, ou seja, eu voluntariamente decido fazê-lo, e abnegado. Eu escolho mesmo doar a mim mesmo, mesmo que isso custe a minha vida. Percebe a profundidade disso? A liderança cristã sempre vai procurar primeiramente o interesse da sua esposa. Pesado isso, né? Não é algo que meramente intelectual a gente diga assim, ah, mas isso é moleza. Não é. A ideia de que morrer para si mesmo, da mesma forma que Cristo morreu pela igreja. Olha o quanto profundidade isso carrega. Pode ser até fácil de escutar. Ah, já escutei isso várias vezes. Porque muitos de nós crentes já escutaram isso muitas vezes. É verdade. Mas nós precisamos ser relembrados disso. Especialmente no relacionamento mais importante que Deus nos deu na terra, que é a relação de marido e mulher. E isso vai incluir renúncia voluntária. Já parou para pensar nisso? Que o casamento é uma renúncia voluntária? Que você, para amar como Cristo amou, você precisa abandonar o instinto carnal egoísta, de egoísmo, que faz com que tudo gire em torno de você. Você é o centro do mundo. Você é o centro da família. Aí você adora sentar e ordenar. Tem um desenho muito conhecido que mostra isso daqui, né? Que é o desenho dos Simpsons. O padrão do homem dos nossos dias. Não é nem masculino e nem sacrificial. Então, em primeiro lugar, a liderança amorosa ela é sacrificial. Em segundo lugar, a liderança amorosa não age em retribuição ao merecimento. A gente não vive assim, normalmente vive. A gente não faz algo por outra pessoa sem que ela mereça. Ah, faz? Talvez as mães pelos filhos fazem com frequência, né? Mas não é normal, não é natural. E Cristo, que é o padrão que nós devemos comparar, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E esse amor não foi baseado em alguma qualidade minha ou sua, mas no ato voluntário e sacrificial. Então, dessa mesma forma, nós maridos devemos estar sempre prontos para agir em amor com as nossas esposas. A iniciativa sempre é nossa do marido. Pesado, né? Ah, mas não fui eu que comecei. É você que deve terminar. Logicamente que isso não é um cheque em branco para a mulher fazer o que bem entender, né? Sua hora vão chegar, irmãs. Mas o ponto é que da mesma forma que Cristo faz em relação à igreja, nós, como líderes do lar, também devemos fazer. E isso só vai acontecer, desculpem ser repetitivo, mas só vai acontecer se você entender a relação de Cristo com a igreja. Porque senão, isso é impossível. Você pode até, por alguns dias, conseguir fazer, faz uma listinha de regras, né? Estilo Super Nani, cola na porta, coloca hoje lavar a louça, amanhã limpar o... Dura pouco. Dura pouco porque isso tudo não tem uma base do que Cristo fez pela igreja. Então, queridos, nesse primeiro ponto, eu gostaria de trazer mais um texto para vocês. E esse texto é o texto que demonstra o padrão do que é amor na Bíblia. Talvez seja um texto que hoje, ao você escutar, você vai dizer assim, eu já escutei uma música, a Bíblia copiou a música. Não, foi eles que copiaram a Bíblia, tá? Então, fala a respeito do amor. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar lá na 1 Coríntios, capítulo 13, a respeito do amor. Olha se aqui você consegue enxergar sentimentalismo, ou se você enxerga mais atitude. Olha se você enxerga aqui a ideia de que quando não dá certo, o amor acaba, ou se você acha uma atitude
que é proposital e continuamente voluntária. Ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a base do cristão. Mas no relacionamento entre o marido e a mulher, isso daqui tem que ser ainda mais lembrado. Percebe o padrão? Quando Deus quis definir o amor, ele usou verbos, porque o amor de Deus, o amor do marido pela esposa, ele é muito mais algo que você faz do que você sente. Porque tem dias que você não sente ser todo bondoso com a sua esposa, né? Eu quase sempre sinto, amor. Não quis dizer que não é isso. Não é verdade? Não tem momentos que você fica irado? Tem. Mas se você se deixar dominar pelas emoções, você está perdido. Eu escutei uma vez, ou melhor, li num livro de aconselhamento, que o homem chega para ele, para o conselheiro, e fala assim: olha, pastor, eu estou com um problema. Daí ele diz: qual é o seu problema? O problema é que eu acho que eu amo demais a minha esposa. Daí ele diz: é mesmo? Daí ele diz: é. Daí ele diz assim: você ama como Cristo amou a igreja? Ele diz: não, não amo. Então o verdadeiro problema que nós enfrentamos não é de amar demais as nossas esposas, mas que nós não amamos o suficiente. Use como lema, e esse pode anotar, pode colocar, esse aqui fica bonito, um quadro, né? Para o seu casamento, essa descrição do apóstolo Paulo. E lembre sempre disso. O que nos leva aqui ao segundo ponto, a liderança provedora. A liderança provedora também vai ter um textinho aqui. Diz assim, o apóstolo Paulo no capítulo 5, no verso 29. Daria para ler até o verso 28, tá? Eu vou ler porque ele faz parte do conjunto. Ele diz assim: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Por que eu li esse antes? Para fazer mais sentido dentro do contexto. Aqui, o apóstolo Paulo ele vai traçando a analogia com Cristo e a igreja. E Cristo provê tudo o que é necessário para o crescimento e amadurecimento da igreja. Sua liderança amorosa, ela é refletida também numa liderança provedora, que dá aquilo que a igreja precisa. E a Bíblia, ela descreve essa união, não sei se você sabe, a união do casamento como algo tão íntimo, tão profundo, que tantas vezes ele fala de uma só carne, com a ideia de que homem e mulher casados são uma pessoa. Por isso que ele fala, você cuida do seu corpo, não cuida? Seu corpo deve ser cuidado assim como sua esposa você cuida também. Então aqui existe no meio evangélico a ideia do amor próprio. Não é o que o texto está dizendo, né? O pessoal diz assim, olha, você deve também, o alimenta e cuida dele, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Até o verso 28 fala mais. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Aí o cidadão que não sabe interpretar o texto diz assim, você está vendo, amor? Eu tenho que amar meu próprio corpo para conseguir te amar. Então me deixa aí jogar todas as semanas 3 vezes futebol, me deixa aí... Você está entendendo? Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo a ideia do homem, que o homem não se maltrata, a não ser que tenha problema, né? Tem alguns que têm problema, daí se machuca, gosta. Mas no normal, você não se alimenta quando tem fome? Você não toma água ou algum suco, ou compra até um vinhozinho quando você tem sede? Você se trata bem, né, bichão? Você se cuida bem, né? Essa é a ideia. A ideia aqui é que o relacionamento mais profundo da Bíblia, depois de Deus e nós, é o marido e a mulher. E mães, mulheres, não fiquem chateadas, porque isso é mais profundo até que o relacionamento de mãe e filho para a Bíblia. O relacionamento de marido e mulher. A Bíblia deixa claro
que nós precisamos, como maridos, satisfazer as necessidades físicas e espirituais das nossas esposas. Paulo falou isso lá para o jovem Timóteo na primeira carta, no capítulo 5, no verso 8. E para cumprir essa responsabilidade, o que nós precisamos fazer? Prover alimento, vestimentas, abrigo, casa, descanso, cuidado com a saúde, satisfação sexual. Tudo isso faz parte, bem como uma boa igreja, teologia saudável, supervisão do que sua mulher tem se alimentado espiritualmente. Esse é o pacote. Sabe de quem que é essa responsabilidade? Sua. Se nada der certo, sabe quem que é o responsável na última análise por Deus? Você, homem. Essa é a matemática de Deus. O que nos leva aqui a falarmos em pelo menos dois aspectos da liderança provedora de 5:29 de Efésios. Em primeiro lugar, a provisão física. A Bíblia coloca sobre o homem a responsabilidade de suprir as necessidades físicas da sua esposa. O que isso inclui? Trabalhar com dedicação para poder trazer o sustento para dentro de casa. E mesmo em casos onde a mulher precise trabalhar, a responsabilidade sempre é do homem. Porque esse papel foi dado ao homem por Deus. Então, outra questão é se importar com as necessidades físicas da sua esposa. Nós poderíamos dizer aqui, e não me entenda errado, mas que deveria ser o nosso maior esforço como maridos, como homens, prover todo o necessário para o sustento e bem-estar da sua esposa, desde que não seja pecado. Existe uma área grande, né? E o pastor falou lá, amanhã mesmo nós vamos marcar aquele botox em duplicidade. Não é isso que eu estou falando. Mas até nisso você deveria se compadecer da sua esposa. Até nisso. A sensibilidade por conhecer as necessidades físicas da esposa. Existem coisas, homens, que vocês não acham importantes. Por exemplo, sua mulher quer fazer luzes. Você talvez diga isso é besteira, mas para ela não é. Lembre-se disso. Existem coisas que talvez você não dê bola, mas que são importantes para sua esposa, como por exemplo, qual foi a última vez que você disse assim, amor, deixa que eu acordo mais cedo, limpo todas as coisas, dorme um pouquinho mais. Amanhã a mulherada tudo dormindo até as 9. 9 horas tem igreja, pessoal. Coisas que nós homens achamos que não são importantes, deveriam estar entre as preocupações da liderança provedora. A maneira como você se relaciona sexualmente com a sua esposa deveria ser buscando o interesse dela. Passa o dia que nem um ogro, rotando, sofá, gritando, fazendo, e aí no final do dia fica piscando o zoinho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a liderança provedora tem preocupações reais com o bem-estar físico. Então aqui talvez nós poderíamos falar assim, qual foi a última vez que você fez uma comparação da disposição do seu tempo físico para sua esposa, comparado, por exemplo, com o uso do celular? É um bom teste, né? Ou então, quanto foi, ou qual foi a última vez que você pensou assim, bom, vou deixar eu de jogar minha bolinha para de repente minha esposa poder fazer algo que ela tenha desejo. Faz parte. Faz parte. O que nos leva aqui na segunda questão que diz respeito à provisão espiritual. E aqui a ideia é que essa provisão espiritual diz respeito à preocupação que nós, maridos, devemos ter de alimentar nossas esposas, não apenas com comida física, mas com comida espiritual. Isso inclui, sabe o quê? Que nós somos mandados por Deus a tomarmos a iniciativa. Então, por exemplo, a organização familiar, nós somos responsáveis por liderar. Quer dizer que a esposa não participa? Claro que participa. Provavelmente, se você é parecido comigo, as melhores ideias vêm dela. Mas quer dizer que você tem que colocar em prática. Por exemplo,
O culto familiar, o tempo de ler a Bíblia juntos e tudo, você tem se organizado e se esforçado para que isso aconteça? Quando você fala em relação à vida espiritual, você se preocupa onde sua esposa vai se alimentar? Porque hoje em dia a internet tem de tudo, irmãos. É que nem comprar na China. Você vai lá na China e compra as coisas originais e você compra as coisas falsificadas. E na internet, espiritualmente falando, tem de tudo. E normalmente as mulheres são mais sedentas ao espiritual. Não sei se você percebeu isso. Elas são a que busca por primeiro, na maioria dos casos. Não deveria ser, mas é. E você se preocupa com isso? Com a congregação, com onde sua esposa tem ido? Você se preocupa em perguntar, amor, o que você tem lido? Você tem tido tempo para ler? E o exemplo sempre é um ponto positivo para a família. Por exemplo, existem momentos que existe alguma coisa na sua família, como por exemplo, uma enfermidade. Aí, sabe qual o papel de testemunho que o líder deve ter? Se a sua esposa não pode vir, ele vem na igreja. Ele mostra para os seus filhos que isso tem valor. É lógico, desde que a mulher não precise da ajuda dele de uma maneira que ela não consiga fazer sozinha. Mas normalmente o que acontece? A mulher fica resfriada e o marido contrai por tabela, né? Mas ele não está resfriado. Ele só aproveita para ficar em casa, né? Falava com os irmãos aí que eu não vejo a hora de ser professor da escolinha de novo dos mais velhos ali, porque eles contam tudo. Você quer saber as últimas das famílias, vai na escolinha das crianças. Ah, por que não veio? Ah, meu pai não quis. Ele disse que estava com um pouco de preguiça. Isso acontece. Nós temos essa preocupação? Perguntamos isso? Qual foi a última vez que você perguntou, amor, você ficou com dúvida a respeito de alguma coisa? A teologia que você tem sido alimentada na igreja, você está entendendo? Amor, você tem dúvidas a respeito de alguma área na vida para eu lhe indicar um livro? Só que diz um ditado, uma máxima, que você não pode dar aquilo que você não tem. Então, muitas vezes, o marido não se alimenta espiritualmente, ele não vai conseguir alimentar a sua família. E dentro dessa esfera espiritual, nós também enquadraríamos aqui a ideia sentimental da provisão, que diz respeito a você escutar os anseios da sua esposa, diz respeito a você escutar as preocupações dela. Isso diz respeito a escutar a sua esposa sem querer ser comentarista. Já viu isso? Eu às vezes me pego assim, né? Minha esposa vai contar alguma coisa e eu estou sempre comentando. É tipo o capítulo, versículo da Bíblia e tem o comentarista. Ela não quer isso. Ela quer que você escute até o fim e depois, se for apropriado, você faz um comentário. Eu não tenho dúvidas que a ideia de grosseria no lar a respeito da provisão espiritual, a mulher odeia. Um marido rude, que sempre fala as coisas com grosseria. Mas sabe o que ela ainda detesta mais, e eu tenho convicção disso, porque eu perguntei para minha esposa, sou bobo, né? Não estou falando por elas. É o marido indiferente, que não quer saber o que está acontecendo no lar, não quer saber o que está acontecendo na vida da sua família. Sabe qual é o teste? Você consegue passar um dia inteiro ao lado da sua esposa sem fazer uma pergunta ou conversar sobre algum assunto? Se esse é o caso, então você tem sérios problemas da liderança provedora. Qual foi a última vez que você perguntou para sua esposa, amor, como você tem se sentido? Qual tem sido, homens, a sua preocupação em descobrir o que alegra a sua esposa? O que traz felicidade? O que entristece a sua esposa? O que nos leva aqui ao terceiro ponto, que talvez vocês estejam pensando. Mas já que a liderança é obrigatória para o marido, isso quer dizer então que a mulher está proibida de trabalhar? Você já deve ter escutado alguém falando disso, né? A Bíblia é um livro machista. Ela fala que o homem deve amarrar a mulher em casa num poste, ela não sai de lá, a não ser para fazer a comida e lavar as roupas. Não é isso.
Ao dizer que a provisão deve ser primariamente a responsabilidade do marido, não estamos aqui dizendo que a Bíblia nem anula e nem proíbe a ajuda da mulher. Existem muitos casos e situações que isso vai ser necessário. Cada família sabe das suas circunstâncias. Por exemplo, se o marido é o provedor e ele adoece, como é que faz? A mulher vai ter que ajudar a trabalhar. Ou então, você tem um serviço que precisa de qualidade e você não acha mão de obra qualificada. Isso acontece com frequência. A sua esposa é uma mão de obra qualificada do mais alto nível, porque ela tem o mesmo objetivo que você. Mas o ponto é que a Bíblia deixa claro que a responsabilidade por todo o sustento é do marido. Então, lembram que nós fizemos uma definição da masculinidade? A masculinidade bíblica tem um senso de responsabilidade. O que nós queremos dizer com isso? Que o homem, por mais que ele não consiga naquele momento, ele esteja impossibilitado por diversos motivos que podem acontecer, ele tem esse senso de responsabilidade que ele quer prover para sua família. Mesmo que temporariamente vai ser a mulher que vai ser a provedora no sustento físico, mesmo que temporariamente vai ser a mulher que dá o incentivo para o culto familiar, que fala, amor, se arruma e vamos para a igreja. Mesmo que isso aconteça, o que a Bíblia diz é que a responsabilidade de correr atrás de colocar o pão na mesa é nossa, dos homens. É o homem que deve sentir a pressão nas costas para resolver isso. Isso não quer dizer que a mulher não possa ajudar, conforme eu falei. E tem casos que ela vai ser obrigada a fazer isso. Mas o que a Bíblia diz é: o homem não pode se colocar numa posição de dependência por preguiça, insensatez ou falta de comprometimento. Porque tem camarada aí que é vagabundo mesmo. O cara não quer. E ele viu que a mulher trabalha bem, ele diz assim, amor, eu acho que eu não levo muito jeito, mas eu vi que você é muito capaz. Essa é a ideia. Então, a longo prazo, o homem não deveria permanecer sendo dependente do sustento da esposa. Certo? O que nos leva aqui ao terceiro ponto, que diz respeito à liderança protetora. Bom, nós começamos às 7h, 8h30, 9h30, dá tempo. É a liderança protetora, o terceiro ponto aqui, que diz respeito a isso. E mais uma vez, o texto que nós lemos aqui é o texto da continuidade de Efésios. Na verdade, é interessante que a Bíblia, aqui, quando ela vai descrever, ela descreve as posições que muitas vezes a gente acha que não deveria, né? Ela fala a respeito da mulher e depois do homem. Já que o homem é o líder, não deveria ser o contrário? Por isso que eu fui e voltei aqui. Vai fazer mais sentido quando a gente falar do texto das mulheres, mas que não vai ser o caso hoje. Olha o que o texto diz. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vemos esse texto já, né? Mas olha a continuidade. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, temos no exemplo aqui do apóstolo Paulo, a obra de Cristo se entregando pela igreja com um propósito definido. E se você conhecer a história do que Cristo fez, que é o evangelho, que são as boas novas de que Jesus morreu por pecadores, você vai entender que Jesus morreu por pecadores para nos livrar ou nos proteger do pecado e do inferno. Essa é a proteção que Cristo faz por sua igreja. E isso faz parte de um ato de uma liderança amorosa e provedora. Ele ama, ele provê e ele protege. E note que isso são elos como uma corrente. Você não consegue tirar um desses elos e ter a corrente juntada de novo. São indispensáveis, são ligados. A liderança começa numa liderança amorosa, provedora e protetora. Temos lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versos 11 e 13, Jesus falando a respeito de como um bom pastor age.
Ele diz assim: o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Quando ele vê o lobo vindo, ele não corre que nem o mercenário, ele fica para defender a sua ovelha. E uma vez que o apóstolo Paulo está falando que Cristo faz isso pela igreja, e nós, maridos, devemos fazer isso pelas nossas esposas. Esse é um bom exemplo de proteção. E me parece que esse exemplo de Jesus, que ele vai defender, mesmo que custe a vida, e custou, me parece que essa noção de masculinidade que protege tem sido um dos grandes problemas da nossa sociedade, não é verdade? Então eu estava comentando ali antes com os irmãos a respeito de séries, de filmes e tudo mais, que você percebe que cada vez mais a liderança masculina como protetora está sendo colocada de lado, não é verdade? Esses tempos eu estava olhando os nomes dos filmes, tinha lá o rei, eu não me lembro do resto, era uma mulher, um arco, com uma lança e um escudo. Bota a rainha então. Não, é porque justamente a ideia de usurpar, porque o homem muitas vezes não é o homem protetor que deveria. Então, essa ideia de masculinidade que protege, ela tem se esvaído. Por quê? Porque homens bananas, que não sabem liderar, homens que cada vez menos protegem a família. Vemos isso nos filmes com frequência, porque essa masculinidade bíblica foi deturpada. A liderança foi abandonada. E uma vez que um líder abandona seu posto, o normal é que outra pessoa o ocupe. Isso é natural. E essa proteção aqui que o apóstolo Paulo ensina faz parte do papel desempenhado pelo líder. E aqui, mais uma vez, eu quero trabalhar em dois aspectos com vocês a respeito disso. A liderança protetora. Em primeiro lugar, ela é uma liderança que protege fisicamente. Isso é lógico, né? A gente até pensaria. E a ideia aqui de proteção física é proteger a integridade da sua esposa. O chamado de Deus para o homem, sabe qual é? Eu tenho repetido isso para o Rafael lá em casa com frequência, meu filho pequenininho. Porque você vê desde cedo, desde pequenininho, as crianças, os meninos, fugindo da responsabilidade da masculinidade bíblica. Não estou dizendo que eu exijo que meu filho vá lá fora, pegue os bandidos, não é isso. Mas é a ideia de que Deus fala que nós homens devemos ser fortes e corajosos. E nós temos visto uma masculinidade covarde e banana. E esse cuidado físico, ele engloba todos os aspectos necessários de proteção. Sabe o que a gente quer dizer com isso? Sabe, no meio da noite, às vezes vem aquele barulho, e aí você escuta e você diz, será que tem alguém em casa? Então, isso diz respeito a você descer. Mesmo que sua mulher seja faixa preta de jiu-jitsu e ela que vai dar o mata-leão no ladrão, mas você vai na frente. Entendeu? Mesmo que seja ela que vai tomar a atitude de fazer alguma coisa por capacitação, o marido vai na frente. É o marido que é chamado a matar as baratas. Amor, mata aqui a barata. Aí você vai olhar, é o marido pedindo para a esposa. E ela com a vassoura. Isso não passa pela cabeça dos princípios bíblicos. O marido deve fazer tudo que estiver ao seu alcance para manter a sua esposa fora de perigo. Isso envolve um lugar seguro para morar. Isso envolve um carro seguro para dirigir sempre que possível. Percebe que são as mínimas coisas? Eu me lembro, logo que eu e a Cris começamos a nos relacionar, que nós somos, acho que é pela... Eu não me lembro o ano, né? Eu sou meio velho, já não vou me lembrar o ano, mas a gente foi para a praia. E eu, como todo bom homem, qualquer lugar estava bom, desde que fosse barato, né? Que desse para ficar lá e não precisava nem estar limpo nem nada. E eu levei a gente num muquifo. Mano, sabe o que é muquifo? Muquifo é aquelas espelunca. E aí do lado tinha um monte de homem assim, mal encarado e tal. Eu nem tava, né? Aí ela me olhou assim e falou: amor, nós não vamos ficar aqui, né?
E eu, na época, não fiquei, mas nem dei bola. E hoje, fazendo uma retrospectiva, eu penso, eu jamais faria isso hoje. Porque a minha obrigação é proteger a integridade física da minha esposa. Como é que eu ia colocá-la num lugar que faria exatamente o contrário? O homem é responsável por isso. O marido é responsável de proteger a sua esposa em todas as situações. E isso envolve questões não tão simples. E aqui eu não vou ser exaustivo, mas apenas lançar aqui a possibilidade para você ver como isso é complicado. A mulher é proibida de trabalhar fora? Não. A Bíblia não diz que é proibida. Mas você já parou para pensar que se a sua mulher for trabalhar fora, ela vai estar submetida à liderança e autoridade de outra pessoa e normalmente de outro homem que não você? Percebe que perigo isso? Percebe como é complicado? Ou então você percebe que você deveria ser o filtro a respeito do local que a sua mulher vai trabalhar? Se é um local que vai ter os princípios proteção de integridade física, espiritual e emocional? Muitas vezes a gente diz assim, não, o importante é que no fim do mês venha. Nem tudo diz respeito a dinheiro. Mas a gente muitas vezes não para pensar nisso. Você parou já para pensar o que envolve o local de trabalho da minha esposa? O que tem envolvido? O que ela tem que se submeter nesse lugar que ela trabalha? Será que não é perigoso? Você também tem que proteger a honra da sua esposa. E isso envolve aspectos dentro de casa, reconhecendo a maneira como você deve tratá-la. 1 de Pedro 3,7 diz que o homem deveria reconhecer que a mulher é mais frágil. Então, antes que as mulheres digam assim, eu não sou frágil nada. O aspecto de Pedro lá, ele não está falando de inferioridade. Mas frágil para Pedro lá é a ideia de um vaso precioso, raro e único, que você trata com cuidado, que ele é frágil e ele não tem outro igual. Percebe o conceito de fragilidade? Não é de inferioridade, é de cuidado como algo único. Proteger a honra diz respeito a isso, que você não tenha linguagem ofensiva com a sua esposa. Tem muitos relacionamentos que o marido não bate fisicamente na mulher, mas aquilo que ele fala é mais danoso do que um taco de beisebol nas costelas. Isso não é incomum. E não é incomum mesmo em relacionamentos cristãos. E é triste isso, porque Cristo não faz assim. O exemplo que nós temos não é esse. Muitas vezes, nós não teremos coragem como homens de agredir fisicamente. Mas aquilo que nós falamos tem o intuito de machucar profundamente as nossas esposas. Que você não seja um fofoqueiro difamando a sua esposa, reclamando da sua mulher para os outros, dizendo, mas minha mulher. Mas existe ainda uma outra maneira que você deve proteger a honra da sua esposa. E talvez até hoje você não tenha parado para pensar nisso. Talvez até hoje você não tenha percebido. A maneira que talvez seja mais comum de você proteger a honra da sua esposa diz respeito à roupa, às vestimentas, à maneira que a sua mulher se veste. Muitas vezes você, sem perceber, não protege a sua esposa, deixando ela sair seminua na rua. Muitas vezes, sem perceber, você vai na piscina e deixa a sua mulher ficar de roupa íntima para outros homens ficarem desejando ela. Porque isso tudo é cultural. Biquíni na praia, na piscina, onde é que já se viu? Já parou para pensar que é um desfile de roupa íntima para outros homens ou outras pessoas que a sua esposa está fazendo? Parou para pensar nisso? Roupas sensuais ou roupas íntimas não são para ser desfrutadas longe da intimidade do casal. É você, marido, que tem o direito de vê-la assim. É você, marido, que tem a obrigação de protegê-la.
Se a sua mulher vem mal vestida, e quando eu digo mal vestida é de maneira imoral, mostrando mais do que deve, sabe quem que Deus atribui a responsabilidade? Você. Então, se você vê minha família assim, minha mulher e minhas filhas assim, pode ter certeza que é eu. Lá em casa, a gente com frequência tem desfile de moda. Antes delas virem para a igreja, elas fazem um desfile. E normalmente, ou 99%, as filhas, a minha esposa é aprovada 100%. Porque ela já tem um coração que entendeu o que isso é. E eu não estou dizendo que eu escolho a roupa. Então, amor, hoje você vai de amarelo e verde-limão. Coitada dela, porque eu tenho um mau gosto terrível, terrível. Mas quanto à relação da proteção dela, é minha responsabilidade. E aqui, lógico que o evento não é para falar disso, a respeito dos filhos, mas a honra das filhas recai sobre nós. Muitas vezes os pais entregam as filhas a esse mundo e depois ficam torcendo para que dê certo. Sabe de quem é a responsabilidade? Sua. Sabe de quem que deveria ser a total atenção de proteger a honra da sua filha? Sua. Então, a proteção física envolve isso. O que nos leva, em segundo lugar, a proteção... Sei que está cansativo, estou chegando ao fim. Estou chegando ao fim aqui, eu acho que 1.3... Tem mais 15 pontos aqui, mas vou tentar ser um pouco mais rápido. A proteção espiritual. Lembram que com proteção espiritual eu não restringo apenas coisas espirituais no sentido de religiosas, mas coisas emocionais também. A responsabilidade pela proteção espiritual recai também sobre o marido. Se você não acredita nisso, a Bíblia narra o primeiro problema da humanidade, que foi quando o pecado entrou no mundo. Deus criou Adão e criou Eva. E ele disse, olha, vocês não devem comer de determinada fruta que está na árvore no meio do jardim. Não devem. E sabe quem comeu primeiro? Quem é mais curioso? Mulher. Mas sabe quem Deus colocou a responsabilidade pelo erro? O homem. Por quê? Porque ele deveria protegê-la do erro e não fez. E quantas vezes sua esposa pode ser levada ao engano por doutrinas, ensinamentos que não são bíblicos? Se a sua esposa está seguindo aqueles canais de internet que ensinam teologia da prosperidade, que ensinam coisas que não têm base bíblica, a responsabilidade é sua. Você não vai ter desculpas. Quanto tempo você tem investido na vida espiritual da sua esposa? Quanto tempo você tem conversado com ela a respeito da vida do dia a dia? Você sabe quais são as amizades da sua esposa? Você sabe o que a tem influenciado? Você sabe sobre o que ela conversa no círculo de amizades dela? Você sabe se existem amizades que você deveria dizer assim, amor, essa pessoa aqui não é uma boa companhia para você, porque ela pode lhe levar ao erro. Você sabe disso? Mas isso não é feito de qualquer forma. Eu sou o líder, a autoridade é minha, então a partir de agora você está proibida de ir ali fofoquear com a dona fulana. Não é assim. Isso é feito de uma forma com discernimento, como diz 1 de Pedro 3,7. Maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. Aqui poderíamos dizer ser a parte mais delicada, única e importante. E coerdeira da mesma graça. Isso não é um chamado à inferioridade, pelo contrário, é um chamado à proteção daquilo que precisa ser protegido com todas as forças. Tem a história de um conselheiro que diz assim, que chegou lá o marido para o conselheiro e fala assim, olha,
Pastor, eu não aguento mais. O que é que você não aguenta mais? Faz 9 anos que eu não aguento mais, que eu estou casado há 9 anos e faz 9 anos que minha esposa só reclama. A minha esposa, ela é difícil de trabalhar, ela é difícil de lidar, ela é encrenqueira, ela é preguiçosa. Aí ele olha calmamente para ele e diz assim: muito bem. Você tem a esposa que você construiu nesses 9 anos. Você não deveria estar reclamando. A responsabilidade e a culpa por ela estar como ela está é sua. O que esse conselheiro quis dizer é: o marido é responsável pelo casamento. É fácil? Claro que não é fácil. Por isso que é impossível ser vivido longe do poder do Espírito. A maioria dos problemas do lar nos nossos dias, você pode ter certeza que vem da falha do marido em concretizar o amor pela esposa, da liderança amorosa, ou ele falha em renunciar a si mesmo, ele não está disposto, em favor da esposa de uma maneira voluntária, e aqui sim seria incondicional no sentido que ele vai fazer a força que precisar, ou em orientar a esposa espiritualmente. E isso diz respeito a uma comunhão. Qual foi a última vez que você falou assim: vamos orar? Vamos ter um tempo de oração? Qual foi a última vez que você assumiu a liderança espiritual do seu lar? E embora, como eu falei, isso esteja aqui direcionado à esposa, essa proteção da honra vale para o pai também, da filha. Seja de maneira espiritual, porque nós sabemos como a mídia social age nos nossos dias, não sabemos? Tudo está a um toque de distância. Parou pensar nisso? Tudo está a um toque de distância. E você sabe o que sua filha tem gastado de tempo na internet? O que ela tem assistido? Isso é importante que você saiba. O que nos leva aqui, queridos, ao fim. Vocês acharam que ia ter 15 pontos, né? O que nos leva ao fim. E aqui é importante que você grave essa frase aqui, esse parágrafo com uma realidade verdadeira. Que você grave isso aqui como sendo real. O marido, ele não deve permitir deliberadamente que a sua esposa seja exposta a qualquer perigo que possa ser evitado, tanto físico quanto espiritual. É sua responsabilidade, como guardião da sua esposa, como guardião da sua família, estar atento. O entretenimento está fazendo isso? Tire o entretenimento de uma maneira sábia, amorosa, e dê provisão de um alimento saudável. Porque muitas vezes, nós homens muito práticos, o nosso negócio é tirar, né? Mas se você tirar, você tem que dar algo no lugar. E mesmo tentando ser claro, eu preciso novamente lembrar que a masculinidade e a liderança bíblicas não são permissões autoritárias por conta do marido ser o líder. Não são. O que nós queremos dizer aqui é que o marido não deve permitir que nada que esteja longe do conceito bíblico que desenvolvemos até aqui seja para sua esposa e para sua família. Então não chega em casa hoje, homem, marido, e entendendo errado e dizendo assim: o pastor me deu autoridade para proibir você. Você não vai mais agora ir lá no não vai fazer no Rodrigo Bastos Cabelo. Não, vá. Isso é importante que nós saibamos. O que nos leva aqui ao final. E antes de você torcer aí na cadeira, deixe-me lhe explicar mais uma vez. Aqui faltou um S. Somente maridos cristãos podem amar nos termos da Bíblia. Pesada essa frase, né? Você escuta isso e diz assim: mas que absurdo, eu não sou crente, sou ateu, mas eu trato minha esposa com maior amor, com carinho, cuidado. Essa declaração ela pode parecer exagerada.
Você pode conhecer pessoas, talvez você seja, que não é crente, mas tem um casamento maravilhoso. Só que o que nós estamos colocando aqui como base é o relacionamento de Cristo com a igreja, que envolve uma dimensão espiritual que não existe com incrédulos. Ela não existe. Então, somente maridos crentes podem aprender e se esforçar a amar em todas essas dimensões do termo. Isso não é algo pronto e nem imediato, mas que deve ser buscado por nós, homens, maridos, diariamente, constantemente, até a morte. Então, deixa eu lhe dar uma palavra de incentivo aqui, maridos. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo desperdiçando o tempo que você deveria dar à sua esposa. Ame sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Lidere ela amorosamente. Lembre de se importar mais com ela do que com você mesmo. Lembre que você tem que se importar, seja emocional, espiritualmente. Lembre-se disso. Seja sensível. A partir de hoje é um dia de recomeço. Seja sensível. Seja amigo realmente da sua esposa e a lidere. Um amigo no sentido de saber o que ela precisa. A proteja diariamente. A proteja, não deixe que nada nem ninguém possa vir ou influenciar na vida espiritual ou desonrar a sua esposa fisicamente. Essa é a beleza da vida cristã, sabe por quê? Porque se até hoje você fracassou, você pode recomeçar de novo agora. E se amanhã você fracassar de novo, novamente você pode recomeçar. Porque em Cristo a vida é assim. Nós somos perdoados e levados novamente a recomeçar. Então não importa se você tem falhado até agora. Peça perdão para sua esposa. Talvez hoje você vá ter que fazer isso. Amor, eu percebi que eu não tenho feito nem um terço daquilo. Seja bem-vindo à minha realidade. Mas isso não é desculpa para dizer assim, fulano não faz, eu também não faço. O padrão aqui a ser seguido é Cristo. Peça perdão à sua esposa e assuma a responsabilidade. Você já parou para pensar? Me entenda certo, do jeito que nós temos trabalhado, que você pode ter a esposa que você quiser? Que a maneira como você a lidera à luz da Bíblia vai fazer a diferença? Você já parou para pensar isso? Que talvez esses motivos de reclamação que você tem sejam culpa sua? Ou talvez não, com certeza são. Por isso, queridos, que isso aqui não está restrito ao tempo. Por isso que pessoas que são casadas há 20, 30, 40 anos não excluem esses mandamentos, essa necessidade do que nós vimos de, em primeiro lugar, uma liderança amorosa. Não exclui. Em segundo lugar, uma liderança provedora. E em terceiro lugar, uma liderança protetora. Queridos, eu espero que Deus use esse tempo que nós tivemos para ajudar-nos como homens, para sermos homens bíblicos e para que desempenhemos os nossos papéis em casa. Como eu falei aqui, é impossível ser exaustivo. Eu ia trazer aqui uma lista de livros que seriam bons para continuarmos esse tema, mas ia ficar muito mais exaustivo aqui, mais demorado. Então, o que eu quero fazer com você aqui, e vai ser rápido, eu prometo, e não vai ser para lhe constranger, não vou pedir para ninguém erguer a mão. Erga a mão aí, você. Não é isso. Nós fizemos como a nossa parte como igreja de ajudá-los, homens, especialmente nesse caso, uma cartilhazinha do nosso encontro de casais. O pastor Fernando vai distribuir aí, tá? E junto com essa cartilha, você vai receber um presente aí nosso, que é um livro a respeito de casamento. Ambos podem ler o livro, certamente, porque ele aborda a realidade bíblica do casamento.
Inclusive esse livro, esse autor é um dos meus prediletos, ele escreve muito bem, ele fala a respeito da ideia da ilusão do casamento. Por quê? Porque muitas vezes você acha que casou com um príncipe e chega em casa e viu que casou com o sapo, né? E beija, beija, mas não vira príncipe. Então, isso são aquelas coisas que muitas vezes a nossa ideia equivocada sobre casamento. Os casamentos não são perfeitos, porque nós vivemos num tempo que não é perfeito. Então leia, comece pelo marido, mas se ele demorar muito, aí você tem autoridade para tomar dele o livro e ler, tá, esposa? Então faça isso. Mas o que eu quero trabalhar aqui com vocês, rapidinho, é a nossa forma de ajudar para você de fato fazer uma reflexão em casa. Não é para ser feito agora, porque isso daqui eu desejo do fundo do meu coração que você tire um tempo para você fazer isso. Tire um tempo para você refletir a respeito disso. Então, nessa cartilhazinha aqui, você vai ver na primeira página aí, virando ela, depois desse agradecimento aí do encontro de casais, é nas costas dele. Maneiras específicas de como Cristo ama a igreja. Acharam aí? Então, a ideia aqui é que você vai entender várias maneiras como Jesus ama a igreja. Então, na coluna da esquerda tem as referências bíblicas. Na coluna do meio, como Jesus ama a igreja. Eu fiz o exemplo aí das duas primeiras para você poder dar continuidade. E na terceira coluna, coluna 3, para você poder fazer uma aplicação a partir da coluna 2. Só deixa eu fazer uma coisa interessante aqui que talvez você nunca tenha escutado. Mas não é porque você não escutou que é nova, não é nova. Interpretação bíblica só existe uma. Eu sei que você já deve ter escutado as pessoas falando, mas cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Não. A Bíblia tem intenção autoral. O que é isso? O autor bíblico tem uma intenção quando ele escreve. Ou quando você manda um e-mail para alguém, você manda um e-mail dizendo assim, pode ser às 6. E aí a pessoa entende que pode ser às 6, nós vamos às 6 comer bolo. Não era isso. Vamos às 6 jogar bola. A intenção autoral é única. Entenderam? E para isso é importante interpretar o texto bíblico. Então, a coluna 2 só tem uma interpretação, mas as aplicações que vêm disso são diversas. E aí você não precisa parar em uma só. Então, a ideia aqui é como Jesus ama a igreja, e a aplicação é como posso amar minha esposa. Certo? Aí virando, você vai ver aí que tem uma série de coisas aí, ou de atitudes que você vai poder preencher. E ali eu coloquei essas 4, mas não precisa ser restrito a elas. Necessidades da minha esposa. Tempo na palavra de Deus, tempo comigo, comida e abrigo, sono suficiente. E aí você pode anexar uma página, colocar mais. Aí você vai fazer de acordo com a sua realidade. E aí os meus recursos. Tempo na palavra de Deus. Como eu poderia prover tempo para minha esposa na palavra de Deus? Aí você vai perceber dentro da sua realidade. E aí a última página diz respeito a desejos de minha esposa. Você conhece os desejos da sua esposa? Você coloca na coluna 1. Se você não conhece, você pode perguntar para ela. E aí na coluna 2, você vai colocar que recursos meus eu posso usar. Entenderam? Faça isso. Eu tenho certeza que isso vai ajudar no seu relacionamento, vai ser uma bênção. Gaste um tempo com isso sem pressa. Não faça de qualquer jeito. Tenha um tempo, dedique. Você vai ver que a segunda página aí, eu explicando aqui, eu coloquei assim. Na página 2 aqui. Na coluna esquerda, comece enumerando os itens que você acredita que sejam necessidades bíblicas válidas, assim como seus desejos. Os desejos é na próxima. Na coluna da direita, enumere os recursos que Deus tem suprido para que você possa cumprir as necessidades e desejos. Quando terminar, peça para sua esposa olhar a lista.
É isso que vai fazer sentido. E esteja disposto a escutar algo que você não gostaria. Esteja disposto a perceber que você talvez não conheça a sua esposa nada. Ah, mas eu sou casado há 10 anos. Faz 10 anos que você não conhece a sua esposa. Pode ser. E aí eu coloquei aqui novamente, porque nós cremos por aquilo que a Bíblia ensina, que nenhum marido vai poder amar a esposa como Cristo ama a igreja até que ele se torne crente. Ai, mas isso você está fazendo distinção entre pessoas. Estou mesmo, porque a Bíblia faz isso. A Bíblia diz que é necessário crer em Cristo, ter o coração transformado, entender que o pecado é real, que a condenação é real, para que isso possa começar a fazer sentido. Não é que a pessoa não entenda, mas para que aquilo faça sentido. Então, lembre-se disso. Se você ainda não creu em Cristo, hoje é o dia. Hoje é o dia. Converse com quem você é mais próximo, que é crente, e diga: como eu posso crer em Cristo? Me ensine, para que você possa desfrutar desse relacionamento com Cristo e ser uma luz para sua esposa nesse relacionamento de Cristo com a igreja. Amém, queridos? Então, desculpem pelo tempo em excesso. Pastor Fernando pediu para eu demorar bastante para dar mais fome, porque daí isso daí faz com que a comida fique mais gostosa, né? Você sabe dessa técnica, né? Então, vamos ter só uma palavra de oração para encerrar? Feche os seus olhos mais um instante. Pai bendito, obrigado por esse tempo. Nos ajuda, porque ao olharmos o padrão de Cristo, nós vemos quão falhos nós somos. Mas nos ajuda a não desanimarmos, nos ajuda a encararmos as nossas responsabilidades com amor, com esforço para prover o sustento físico e espiritual das nossas esposas e da nossa família, e com a proteção que o Senhor pede. Que nós possamos ser os protetores, aqueles que zelam pela honra física e espiritual das nossas esposas e dos nossos lares. Para a tua glória, Deus. Nos dá um tempo agora de comunhão abençoado por ti. Depois nos leve em segurança para casa. E que, se for assim da tua vontade, que amanhã nós possamos juntos cultuar o teu santo nome aqui na igreja. Em nome de Cristo é que oramos. Amém, queridos.